Aos 82 anos, o homem em questão acumulou muita sabedoria de vida, mas uma decisão lhe causa um arrependimento profundo e duradouro: a mudança para uma casa de repouso. Naquela época, parecia uma escolha razoável. Sua família a apoiou ativamente, garantindo que ele teria cuidados completos e máximo conforto. Ele confiou, mas, ao chegar, percebeu que a realidade era drasticamente diferente de suas expectativas iniciais. Muitos podem estar considerando essa opção agora, seja para si ou para parentes idosos. Talvez acreditem ser a solução mais segura ou que simplificará suas vidas. Contudo, antes de dar esse passo irreversível, o narrador quer compartilhar 6 pontos cruciais que ele gostaria de ter sabido. A verdade é que viver em uma casa de repouso não é só conveniência. Transforma a vida. Uma vez dentro, sair é mais difícil do que parece. Algumas revelações podem surpreender. Se conhece alguém considerando isso, estas reflexões podem ser o que precisam ouvir antes de uma decisão tão significativa. Arrependimento 1. A perda da independência. O maior choque ao se mudar para a casa de repouso não foi o quarto pequeno, os horários rígidos das refeições ou a quantidade de rostos desconhecidos. O verdadeiro golpe foi perceber que ele havia perdido completamente o controle sobre sua própria vida. Antes, ele tinha hábitos estabelecidos, decidia quando acordar, comer e como passar o dia. Podia sair para caminhar quando quisesse, preparar sua comida favorita ou simplesmente relaxar em sua poltrona com um livro. Contudo, dentro da casa de repouso, ele rapidamente entendeu que seu tempo não lhe pertencia mais. Todos os aspectos da existência seguiam uma programação rígida, imposta, não escolhida por ele. O café da manhã era servido em horário fixo, mesmo sem fome. A hora de dormir era definida, estivesse ele pronto ou não. Queria um passeio ao ar livre? Provavelmente precisaria de permissão e esperaria pela ajuda de alguém. Decisões simples, como escolher a comida ou a roupa, tornaram-se privilégios, não um direito básico de autodeterminação. Ele recorda vividamente sua primeira semana. Acordou numa cama que não parecia sua, sentou-se e buscou o livro que lia em casa. Ao olhar, percebeu, não era seu lar, seus livros, sua poltrona. Confortos valiosos desapareceram. Havia paredes estéreis, uma cama não escolhida e uma sensação opressora. Ele não era mais o mestre do próprio destino. O mais difícil é a percepção de que, uma vez que se abre mão da independência, é quase impossível recuperá-la. A pessoa se adapta às novas condições porque não há outra escolha. Ele para de reclamar sobre o jantar. Para de perguntar se pode sair para caminhar quando quiser. Aprende a se encaixar no sistema, mas, nesse processo, começa a perder a si mesmo. Se alguém considera mudar-se para uma casa de repouso, deve se perguntar: está pronto para sacrificar as pequenas liberdades que tornam a vida verdadeiramente sua? Porque, uma vez que essas liberdades desaparecem, a ausência delas será sentida muito mais intensamente do que se poderia imaginar. Arrependimento 2. A sensação de esquecimento. Uma das verdades mais pungentes e amargas sobre mudar-se para uma casa de repouso é a dolorosa percepção de que o mundo exterior continua seu movimento implacável, sem notar sua ausência. Quando ele chegou, sua família garantiu visitas frequentes e regulares. Ele acreditou sinceramente nessas promessas, e no início foi assim. Sua filha o visitava semanalmente, os netos vinham nos fins de semana, e por um tempo parecia que ele ainda mantinha uma forte conexão com sua vida anterior e ativa. Contudo, à medida que semanas viraram meses, a frequência das visitas diminuiu. A filha passou a preferir telefonemas. Os netos, imersos em estudos e carreiras, tinham cada vez menos tempo. Feriados eram especialmente dolorosos. Parentes prometiam vir, mas os planos mudavam no último minuto, deixando-o sozinho. De repente, ele se via na sala comum, observando outros residentes com os olhos fixos na porta, cheios de esperança silenciosa de que alguém se lembrasse deles e viesse. Não é que sua família parou de amá-lo. As circunstâncias da vida simplesmente se interpuseram. Quando a pessoa não está presente diariamente, é fácil para os outros presumir que está tudo bem, que ela se adaptou e não precisa de tanta atenção como antes. A verdade, porém, é que quanto mais tempo alguém permanece na casa de repouso, mais fácil é para os outros esquecerem o quanto ele ainda precisa de sua presença e carinho. Ele lembra de uma noite, sentado no quarto, segurando o telefone, pensando se deveria ligar para o filho. Não queria ser um fardo, nem lembrá-lo de sua existência, de que estava ali, esperando uma visita que talvez nunca viesse. Então, ele desligou o telefone. E de repente, percebeu, essa era sua vida agora, ver os dias passarem, esperando que alguém se lembrasse de incluí-lo em sua rotina.
Se alguém está pensando em mudar-se para uma casa de repouso, deve se perguntar: está pronto para a inevitável solidão? Porque, por mais que a família o ame, uma vez que você desaparece de vista, é muito mais fácil ser esquecido do que se pode imaginar. Arrependimento 3. A perda do sentido da vida. Ao se mudar para a casa de repouso, ele pensou que estava apenas mudando de endereço. Não percebeu que, ao mesmo tempo, estava mudando a própria razão pela qual vivia. Em casa, ele tinha responsabilidades, hábitos, hobbies e um bom motivo para se levantar de manhã. Mesmo as menores coisas, regar as plantas, preparar seu próprio café, manter seu espaço organizado, davam-lhe um senso de propósito e significado. No entanto, na casa de repouso, esses rituais diários simplesmente desapareceram. A comida era preparada para ele, a limpeza era feita por outra pessoa. As plantas, bem, não eram mais dele para cuidar. No início, ele se convenceu de que seria bom relaxar. Sem preocupações, sem obrigações, apenas descanso. Mas, semanas depois, percebeu que algo faltava drasticamente. Os dias pareciam insuportavelmente longos, arrastando-se sem nada para fazer além de esperar. Ele observou isso em outros residentes. Pessoas que antes eram cheias de energia e vitalidade agora passavam os dias sentadas, olhando para o nada, apenas esperando o tempo passar. Havia um homem chamado George, de 84 anos, que foi carpinteiro a vida toda. Em casa, ele sempre consertava algo, construía pequenos projetos na garagem. Mas ali não havia ferramentas, nem projetos, nada que ele pudesse criar com as próprias mãos. O narrador observou George definhar lentamente, suas mãos, antes fortes e hábeis, agora inativas sobre os joelhos. Sinto-me inútil, disse ele uma vez, e o narrador sabia exatamente o que ele queria dizer. Quando a pessoa não tem mais algo para cuidar ou almejar, a vida começa a perder seu sentido. A mente desacelera, o corpo a segue, e logo a pessoa se sente apenas mais um residente onde o tempo avança, mas nada muda. Se alguém considera uma casa de repouso, deve se perguntar: o que dá sentido à sua vida? Porque, uma vez que se muda, encontrar um propósito não será tão simples quanto preencher o tempo. É uma luta para manter o que o faz sentir-se vivo. Arrependimento 4. A saúde piora mais rápido do que o esperado. Antes de se mudar para a casa de repouso, ele se sentia bem para a sua idade. Não corria maratonas, mas ainda podia cuidar de si, caminhar e preparar suas refeições. Tinha pequenos, mas importantes hábitos que o mantinham ativo: ir ao supermercado, alongar-se pela manhã, até mesmo andar pela casa para manter as pernas fortes. Mas, assim que se mudou, tudo mudou drasticamente. No início, parecia que ele estava apenas descansando. A comida era trazida, e ele não precisava mais ficar na cozinha para cozinhar. Se precisasse de algo, bastava apertar um botão e alguém vinha ajudar. Mas o que ele não percebeu foi que, quanto menos ele fazia por si mesmo, mais fraco ele se tornava. Ele passou a se mover menos, e logo suas pernas ficaram mais rígidas. Sentava-se mais do que antes, e antes que percebesse, levantar da cadeira parecia uma verdadeira rotina. Os músculos que ele mantivera por anos desapareciam mais rápido do que ele esperava. E isso não se aplicava apenas a ele. Ele via isso acontecer com outros residentes também. Pessoas que chegavam andando, de repente, dependiam de cadeiras de rodas. Pessoas que antes eram independentes agora precisavam de ajuda com coisas que nunca haviam tido dificuldade. Quanto mais ajuda recebiam, mais pareciam precisar dela. Ele lembra de sua vizinha Alice, uma mulher de 81 anos, muito viva e ativa quando chegou. Ela caminhava diariamente pela instituição, insistindo que não iria desacelerar por causa da idade. Mas, em poucos meses, ele notou que ela andava menos. Depois, começou a usar andador, e então uma cadeira de rodas. Um dia, ela olhou para ele e disse: não sei quando aconteceu, mas sinto que envelheci 10 anos em poucos meses. Era exatamente assim que se sentia. Quando a pessoa para de usar o corpo, ela começa a perdê-lo. E em uma casa de repouso, onde tudo é feito para facilitar a vida, é fácil esquecer que o movimento não é apenas uma conveniência, é sobrevivência. Se ele soubesse o quão rapidamente perderia sua força física, teria lutado com muito mais afinco para continuar se movendo, ativo, forçando-se, mesmo quando não sentia vontade. Se alguém considera uma casa de repouso, deve se perguntar: ainda terá motivação para manter o corpo forte, quando todo o sistema é feito para tornar a vida o mais fácil possível? Porque, uma vez que você desacelera, levantar-se novamente não é tão simples quanto pensa. Arrependimento 5. A perda de privacidade e dignidade.
Um aspecto que ele não considerou totalmente antes de se mudar para a casa de repouso foi a quantidade de privacidade que perderia. Em casa, ele tinha seu espaço pessoal. Podia fechar a porta do quarto, sentar em silêncio se quisesse, e fazer as coisas do seu jeito, sem olhares curiosos. Contudo, na casa de repouso, a privacidade é um luxo nem sempre mantido. Desde que chegou, sentiu-se constantemente observado. Funcionários entrando e saindo, verificações de rotina nos quartos e áreas comuns onde raramente se está sozinho. Mesmo coisas simples, como se vestir ou usar o banheiro, frequentemente exigiam a ajuda de alguém. Ele entende que os funcionários estavam apenas fazendo o seu trabalho, mas aceitar ajuda em tarefas que ele fez sozinho a vida toda não era fácil. Ele lembra de sua primeira semana, lutando com a ideia de ter que pedir permissão para o que antes fazia sem pensar. Quer tomar banho? Talvez precise esperar por ajuda. Precisa ir ao banheiro? Às vezes, apertar o botão de chamada significa esperar mais do que gostaria. Até a escolha da comida era limitada. Se não gostasse do menu do dia, azar. E havia o problema dos colegas de quarto. Nem todos os residentes têm um quarto individual, e dividir espaço com alguém que você não escolheu pode ser extremamente desagradável. Ele teve sorte com um bom vizinho, mas ouviu histórias de outros que não tiveram a mesma sorte. Alguns tinham colegas barulhentos, sujos ou com problemas cognitivos que tornavam o sono quase impossível. E por mais que você tente fazer seu quarto parecer um lar, ele nunca será verdadeiramente seu. Dignidade é algo difícil de perder, e ele não percebeu o quanto teria que ceder até estar lá. Quando as pessoas batem, mas nem sempre esperam resposta. Quando falam com você como paciente, não como pessoa. Quando suas rotinas são ditadas por um cronograma que você não criou. Isso o muda. Você começa a se sentir menos você e mais apenas outro nome na lista. Se alguém considera uma casa de repouso, deve se perguntar: está pronto para abrir mão da privacidade e do controle que teve a vida toda? Porque, uma vez que isso desaparece, será difícil recuperá-lo. Arrependimento 6. Perceber que sair é mais difícil do que parece. Quando ele se mudou para a casa de repouso, disse a si mesmo que era uma solução temporária. Pensou que experimentaria, veria como as coisas iam, e se não gostasse, sempre poderia sair. Mas o que ele não percebeu foi o quão difícil seria sair uma vez dentro do sistema. No início, parecia simples. Se não gostasse, voltaria para casa. Mas a casa não era mais a mesma. Estava vazia, e mantê-la à distância tornou-se difícil. Seus filhos já haviam começado a fazer mudanças, vendendo coisas que achavam que ele não precisaria, até considerando alugar o imóvel. Quando ele falou em voltar, eles hesitaram. Tem certeza de que consegue se virar sozinho? Não é mais seguro ficar? Só queremos o melhor para você. E então surgiu o problema do declínio físico. Após meses vivendo em um lugar onde não precisava cozinhar, limpar ou sequer andar muito, ele não era tão forte quanto antes. A independência que ele tinha começou a escapar, tornando a ideia de voltar para casa mais difícil do que ele imaginava. Ele não estava tão confiante em sua capacidade de viver sozinho, e esse medo mantinha preso. Ele conheceu outros com a mesma experiência. Pensaram em experimentar a casa de repouso por um tempo, apenas para descobrir que sair não era tão fácil. Quanto mais tempo você fica, mais difícil se torna adaptar-se à vida lá fora. Algumas pessoas até perderam completamente essa oportunidade, quando suas casas foram vendidas ou suas economias esgotadas com os custos de cuidado. Não havia volta. Essa é a parte que ninguém fala. Mudar-se parece uma decisão reversível, mas para a maioria, não é. A casa de repouso lentamente se torna seu mundo, e antes que perceba, a vida externa que conhecia parece uma lembrança distante. Se alguém considera isso, deve se perguntar: está pronto para o fato de que, uma vez lá, sair pode não ser tão simples quanto pensa? Porque, uma vez enraizado, as barreiras para o retorno, financeiras, físicas ou emocionais, podem ser muito mais sérias e difíceis de superar do que o previsto. Considerações finais. Refletindo sobre o caminho percorrido, o homem não se arrepende de envelhecer, mas lamenta profundamente ter cedido à convicção de que mudar-se para uma casa de repouso era a única solução possível. Ele chegou à instituição cheio de expectativas de conforto, segurança total e, consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida. No entanto, em vez disso, ele se deparou com uma realidade onde sua independência, espaço pessoal, propósito de vida e até mesmo sua autoimagem foram gradual, mas constantemente, tirados. Isso significa que todas as casas de repouso são instituições problemáticas? De forma alguma. Para certas categorias de pessoas, o nível de cuidado oferecido é vital e justificado. Contudo,
Antes de tomar uma decisão tão séria, é crucial ponderar profunda e completamente quais aspectos da vida terão de ser sacrificados, pois, após a mudança, a vida como você a conhecia mudará irremediavelmente. Se ele tivesse a chance de refazer a situação, ele defenderia com mais afinco seu direito de permanecer em sua própria casa, buscaria ativamente formas alternativas de obter a ajuda necessária sem sacrificar sua preciosa liberdade, e se certificaria da absoluta necessidade de tal passo antes de tomar uma ação tão irreversível. E se algum leitor se depara com uma escolha tão decisiva, o narrador espera sinceramente que encontrem tempo para se fazer a pergunta-chave: essa decisão é realmente a melhor para o seu bem-estar, ou apenas parece a mais simples e conveniente no momento? Afinal, a vida que a pessoa tem hoje, seus hábitos, sua independência, seu direito de escolha, vale a pena ser agarrada e preservada o máximo possível.